Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colombo Cast. Eu sou a Marina Pádua e hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação de animais silvestres. E para ajudar a gente nessa conversa, eu conto com a presença de duas especialistas no assunto. Uma é a Jaqueline Mastria, que é veterinária especialista em animais silvestres e ex-presidente do GEAS Brasil, e também a Maria Gabriela Delfino, que é mestre em biotecnologia com ênfase em genética e microbiologia, e também é professora de biologia. Olá, pessoal, como vocês estão? Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, por estarmos aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre os animais, principalmente os animais silvestres, né? Perfeito. Vocês querem se apresentar, falar um pouco mais da atuação de vocês? Meu nome é Jaqueline, sou médica veterinária, com ênfase em animais silvestres e exóticos, né? Trabalho em São Paulo, capital, né? Tive trabalhos também com animais de vida livre, no Nordeste, no Piauí. Então, já venho há um tempo realmente com esse trabalho, né? Bom, meu nome é Maria Gabriela, né? Mais conhecida como Gabriela. Eu sou bióloga, né? Atualmente eu estou mais na área da educação, mas eu já trabalhei, eu trabalhei como bióloga durante um tempo num zoológico, no município de Votorantim, próximo de Sorocaba, e também tenho bastante experiência, porque eu trabalhei também muitos anos em alguns parques, em algumas reservas, né? Também trabalhei realizando pesquisas, né? Também trabalhando com cursos correlacionados à área de educação ambiental. E atualmente eu trabalho bastante na área da educação, principalmente no ensino superior. Bom, agora que nossos ouvintes já conhecem um pouco mais vocês, eu queria começar perguntando o seguinte: atualmente no Brasil, é permitido ter animais silvestres em casa? Na verdade, para poder adquirir, né, um animal silvestre, precisa ter toda a parte da legalização, realmente, né, do IBAMA. Então, assim, só para a gente poder entender um pouquinho, os animais silvestres, eles são animais de espécies nativas, que eles vão ter pelo menos parte do ciclo de vida deles, ou até todo o ciclo de vida, ocorrendo em território brasileiro, né, aqui em áreas jurisdicionais mesmo que a gente comenta, né? E para isso, quando a pessoa ela decide adquirir, né, um animal silvestre, que ela queira ter um desses bichinhos em casa, na verdade existem algumas espécies que elas podem ser criadas, né, e comercializadas como animal de estimação. Mas a gente até hoje não tem uma lista PET definida realmente, não temos uma publicação que mostra com bastante clareza quais animais ao todo que a gente pode realmente ter, né? O que é importante? A pessoa, quando ela vai adquirir, né, um desses animais silvestres, ela, na verdade, precisa ter uma autorização que é registrado pelo próprio órgão federal competente, que é o IBAMA, né? Esse órgão, ele precisa estar com o cadastro totalmente atualizado, as demais licenças ambientais também, né? E ele tem que ter a autorização de uso e manejo de fauna, que é válida nessas espécies que são comercializadas. Jaqueline, você quer acrescentar alguma coisa? Basicamente isso que ela mencionou, né? Mas realmente tem até algumas espécies onde o público já encontra com uma facilidade também maior, né? Como alguns pets para venda, né? Normalmente esses já são animais que teriam em si uma liberação, né? Quando a pessoa de repente pensa, vou ter um animal qual eu posso. Tem alguns que já são comercializados em lojas, né? Às vezes um pouquinho mais fácil também saber qual animal que pode se ter ou não. E vocês mencionaram que quem cuida dessa legislação é o IBAMA. E como a pessoa que tem interesse em um animal silvestre pode saber se o local que ela está procurando para comprar esse animal tem as autorizações, que é um lugar legítimo e que não está
contribuindo para o tráfico dessas espécies? É que, assim, os lugares, eles acabam tendo seus registros, né, de funcionamento em si, e as pessoas podem fazer essa consulta junto do IBAMA para avaliar isso, se está com toda a documentação realmente certinha ou não. E vocês comentaram também que não existe uma lista propriamente dita dos animais silvestres que podem ser criados como pets. Mas eu queria saber se existem uma lista dos que são mais comuns, que mais pessoas conseguem essa liberação. O grupo das aves em si, né, e dos coelhos, que costumam ser vendidos em si, porque tem aves, tem os répteis, os roedores, então, assim, hamsters são normalmente bem vendidos, né, e teriam uma liberação, algumas aves, como calopsita, Isso, até porque os animais exóticos, eles são aquelas espécies que não são nativas, né? Essa é a diferença correlacionada com os animais silvestres, porque eles não têm nenhuma parte do ciclo deles de vida natural que aconteça aqui no Brasil. E eu vejo que muita gente realmente, como vocês citaram, tem muitas aves, né? Mas também tem algumas pessoas que têm animais um pouco menos convencionais, né? Eu já vi muitos com macacos e outras espécies. Como você encontra esse tipo de espécie? Onde você consegue? Porque não é uma coisa que você possa entrar em qualquer pet shop e realmente poder comprar uma espécie de macaco, né? Queria entender como funciona isso. Em geral, hoje tem alguns locais especializados mesmo, né, para vender esses animais silvestres com essa devida documentação, né? E você tem, por exemplo, até desde esses pet shops grandes, né, que conhecemos, eles acabam vendendo alguns desses animais, né? E também o que a gente percebe é que quando a pessoa ela tem bastante interesse de que ela quer adquirir um animal realmente legalizado, ela procura se informar. Hoje com a internet mesmo, né, com essa era nossa aqui da globalização, através da própria internet você consegue também pesquisar, às vezes não necessariamente um local assim com venda física, né, mas de repente pode ser até uma compra virtual, que a pessoa também consiga demonstrar toda essa parte de ter a documentação, de estar tudo legalizado, né? Então, isso é extremamente importante, né? Porque senão vai de encontro à questão do tráfico de animais silvestres, né? Que acontece, infelizmente, também em grande escala, né? E por conta das pessoas, às vezes, não terem essas informações, precisa ter toda essa documentação, né? Que precisa passar por toda essas trâmites mesmo legais, né? E eu queria também, agora que você trouxe à tona a questão do tráfico de animais, eu queria que vocês explicassem um pouco pra gente como essa atitude é prejudicial, seja para os bichos individualmente, e também para a fauna de um modo geral. Como essa atitude afeta a natureza? Isso é bem triste, porque o tráfico de animais silvestres, ele só perde para o tráfico de drogas e de armas, né? Ele ainda é muito intenso no mundo inteiro, e pensando também aqui no Brasil, com a enorme biodiversidade que nós temos, isso acontece em grande escala, né? A questão da fiscalização, a gente sabe que os órgãos competentes, eles muitas vezes não conseguem dar conta de ter uma fiscalização mais rígida, e também a questão de outras situações, né? Devido muitas vezes a pessoas que vivem em regiões, se a gente para pensar no norte, no nordeste, pessoas que vivem em situações de muita pobreza, às vezes ela acaba encontrando uma opção de vida, de sobrevivência para ela, fazer parte desse mercado
legal, né, de retirar esses animais na natureza, de comercializá-los, enfim, né? Eu estive há uns anos atrás num congresso de ecologia em Belém do Pará e infelizmente em alguns locais eu vi isso acontecer com muita evidência, né? De ter locais onde são comercializados esses animais silvestres a céu aberto, né? E assim, as pessoas têm muito receio de fazer denúncias, os próprios fiscais ambientais muitas vezes têm receio de ir além desse processo de fiscalização, porque muitos sofrem inclusive ameaça, né? E eles vendem esses animais, inclusive, por preços assim extremamente baratos por conta, né, de qualquer trocado, muitas vezes, que eles acabam recebendo por esses animais, para eles acaba sendo extremamente válido, principalmente em ambientes onde tem uma pobreza muito, muito grande, né? Mas o problema maior de tudo isso é que quando a gente compra um desses animais de maneira ilegal, a gente está ocasionando a morte para muitos deles, né? Nós temos dados estatísticos de a cada 10 animais que são retirados da natureza, 9 morrem para um chegar nas nossas mãos, né? Por conta de que, não, como tudo isso não é permitido, na verdade, as condições de viagem, de deslocamento desses animais, elas acabam acontecendo de maneira, assim, muito trágica, né? Para realmente a polícia não descobrir, não acontecerem denúncias, né? Então, eu já vi aves, por exemplo, serem transportadas em canos de PVC dentro de mala de viagem, Garrafa térmica, e que são animais que sofrem ainda sedação por não fazerem barulho, e só essa sedação, né, acho que a Jaqueline pode falar bem disso da parte da veterinária, que eles também sofrem, né, com toda essa questão, muitos morrem em razão disso também, né? exato, por falta de oxigenação, até por conta da sedação. Muitos animais, às vezes, são traumatizados por pisoteamento, porque você vê que, às vezes, caixas onde deveria ser transportado um animal, às vezes tem 50 animais, né, então eles se esmagam. Então, realmente, assim, a parte clínica também é bem prejudicada com relação ao transporte, né, às vezes você pega animais que recebem perfuração de olhos, né, para questão de susto, né, para ficarem teoricamente mais domesticados. Então, são situações bem feias realmente que o tráfico acaba fazendo com a saúde deles. Eu acho que ficou bem claro para as pessoas a importância de procurar locais regulamentados, né, para conseguir esses animais, caso seja um desejo. E uma coisa que eu queria saber é que, se procurando esses locais que já são regulamentados, as pessoas também precisam passar por uma parte burocrática perante o IBAMA, ou todo esse processo já é feito por esses locais? A documentação em si, né, para compra, todo esse processo já é corrido mesmo com o criatório, né? Então, a pessoa não vai precisar ir atrás, normalmente, de documentação. Mas, é claro, ela precisa tomar algumas medidas de adequação, né? Então, com relação ao espaço, e a rotina de alimentação, por exemplo, do animal, o bem-estar dele, né? Então, isso ela pode ser orientada assim. E era justamente isso que eu queria entrar também, que quais são os cuidados que essa pessoa que decide ter um animal silvestre precisa ter dentro de casa, em questão de local, comida, cuidados veterinários também, porque não são todos os veterinários que conseguem atender essas espécies. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente. Então, basicamente, assim, dependendo da espécie que a pessoa adquire, ela vai ter que ter alguns espaços já, por exemplo, disponível, né? A pessoa quer, de repente, ter uma ave grande, ela precisa de um espaço onde essa ave vá conseguir ter também uma rotina normal. Então,
precisa ver qual a necessidade do animal que ela está adquirindo ou que ela está planejando adquirir, né? Porque às vezes a pessoa quer adquirir, mas ela não tem o espaço que esse animal também precisa, ou frequência de exposição solar, às vezes é um local que não pega muito sol, o animal não vai ter esse contato direto, e isso é importante para eles, né? Pensando em relação à síntese de absorção de vitaminas, então, se de repente ela não tem essa exposição solar, ela vai precisar se adequar com lâmpadas de exposição UV, UVA, né? Então, tudo isso precisa ser bem planejado de acordo com a espécie mesmo que a pessoa vai adquirir. E além disso, assim, a pessoa, o que é extremamente recomendado, né? Que a pessoa, quando ela decide ter um desses animais, ela precisa se aprofundar, entender mais como que é a biologia desse animal, né? Até porque muitos deles se tornam animais grandes, né? E às vezes a pessoa ela acha que esse animal ele vai ficar para sempre pequenininho, filhotinho, e quando ela vai percebendo que ele vai ficando grande, que ele dá trabalho, que tem gastos, que precisa ter uma série de estrutura, a gente também se depara com outro problema, que é o alto índice de abandono desses animais silvestres, né? Então, por exemplo, a gente percebe hoje nos parques aqui da cidade de São Paulo que a gente tem superpopulações, por exemplo, de jabutis, né? De cágados, que é de água doce, enfim. Porque, primeiro que para ter esses animais precisa ter a certificação do IBAMA. Então, tem muitas pessoas que têm e não sabem disso, né? Por ser um jabuti, acha que não precisa. E aí, esses animais, eles vão crescendo. Isso acontece também bastante com várias espécies de lagartos, né? As iguanas, por exemplo, macacos, né? Enfim. E aí as pessoas, quando elas se deparam que esse animal fica grande, que ele precisa ter espaço, que ele dá trabalho, enfim, acabam abandonando em diversos locais. E e o que eu comentei, essa questão dos parques, de repente, aparecerem esses animais que não fazem parte, né, daquela fauna, isso é bastante comum, porque às vezes a pessoa solta esse animal sem ninguém perceber, né? Sem ninguém ver que está acontecendo esse abandono e acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Então, os parques têm muita quantidade de jabutis, de cágados. Eu já vi também abandonos, principalmente aqui no Parque Estadual da Cantareira, na época que eu fazia bastante trabalho de campo lá, abandonavam também inúmeras espécies de lagartos, né? A própria iguana, já vi macacos serem abandonados. Então, e isso vai gerar uma série de transtornos para a reserva em si e para o próprio animal, que não está, né, acostumado a se alimentar sozinho, a se defender em relação a predadores, né? Então, é bem complicado tudo isso. Até algumas comunidades de grupo, né, que nem animais que vivem em grupo também, quando são abandonados assim de forma isolada, eles têm muita dificuldade de reintrodução, né? Sim, com certeza. E nos casos de abandono, os responsáveis por esse animal podem ser responsabilizados, assim como é o abandono de cães e gatos, por exemplo? Sim, desde que seja comprovado, né, que aquela pessoa que abandonou esse animal, né, então isso entra na parte também de crime ambiental, né, desde a pessoa ter obtido esse animal, às vezes ela pode ter obtido também ele de forma ilegal, então já tem a questão de multas que variam, por exemplo, de 6 meses até 1 ano, enfim, depende da situação, né? E a questão também que, se for provado que ela também realizou esse abandono, ela também corre o risco, né, de ser presa e de sofrer também penalizações mediante aos órgãos ambientais por razão de todas essas questões. Bom, pessoal, eu finalizei aqui as perguntas que eu tinha separado para o episódio de hoje, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é mais uma dica
que eu queria que vocês dessem para as pessoas que têm essa vontade de ter animais silvestres. Quais dicas vocês dão para elas para realmente conseguir ter esses animais e dar uma vida saudável para eles? Bom, é fundamental realmente quem tem interesse em ter uma espécie, em se aprofundar mesmo em como que é o dia a dia dessa espécie na natureza, como que seria o convívio com o animal, para realmente adequar isso da melhor forma para a pessoa e para o animal, né? Precisa de um bem-estar, então adequar a alimentação, adequar o ambiente, é muito importante para prolongar também a vida desse serzinho, né? Então, consultar sempre veterinário também, porque as pessoas ficam com muito medo quando tem um animal, de às vezes visitar o veterinário, mas é importante para a gente esclarecer alimentação, rotina de exame, rotina de acompanhamento realmente, né? São espécies maravilhosas, mas a gente tem também o cuidado e exigência de cada um, né? Então, precisa sempre ser acompanhado. Gabriela, você gostaria de acrescentar alguma coisa? E também enfatizando muito essa questão da responsabilidade, né? Eu acho que quando a gente pensa em ter um ser vivo, independente da espécie, né, na nossa casa, a gente precisa parar para realmente pesquisar tudo isso que a Jaqueline comentou e a questão de saber que ele vai precisar de todos esses cuidados, que eu tenho que ter condições financeiras também para tudo isso, eu tenho que ter espaço, né? E que eu tenho que saber um pouco também sobre a biologia desse animal, porque é dessa forma que eu vou saber se ele vai ficar grande, o tamanho de espaço que eu preciso ter, né, o que ele vai se alimentar, e eu preciso compreender um pouco sobre tudo isso para não acontecer o que a gente comentou anteriormente, da questão do índice realmente de abandonos desses animais que infelizmente acontecem em grande escala. Perfeito, pessoal. Nós encerramos por aqui mais um episódio do Colombo Cast. Eu gostaria de agradecer muito vocês duas por terem participado com a gente. Com certeza foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ouvindo. Nós nos vemos no próximo episódio. E, novamente, muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço essa possibilidade de estar podendo compartilhar um pouquinho sobre conhecimentos biológicos, e eu costumo dizer bastante uma frase que é extremamente importante, a partir do que a gente usa assim, do conhecer para preservar, né? Eu acho que é dessa forma que a gente se preocupa em preservar, né? Entender mais sobre os seres vivos, a gente consegue também ajudar os seres vivos aqui na natureza, no planeta, enfim. Muito obrigada também pelo convite. A Gabriela falou, realmente a gente precisa conhecer para preservar, né? Nós que agradecemos e então nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. A Colombo Casa Pet faz parte do Grupo Colombo, que tem mais de 60 anos de experiência no varejo. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, é só acessar o site colombocasapet.com.br ou nos acompanhar através do nosso Instagram e Facebook, no @ColomboCasaPetOficial.